Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Renata. Eu sou estudante do terceiro período de matemática da UniaSelv. Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo como uma parte da socialização do nosso paper, que o tema foi sobre fatos históricos, sobre geometria ou trigonometria. Eu preferi, estar falando sobre fatos históricos da trigonometria, até porque se a gente fosse falar sobre tudo, esse vídeo ia ficar muito grande. Então vamos lá. A trigonometria, estudo dos triângulos, todo mundo já sabe, ela surgiu, agora vou falar do surgimento dela. Ela surgiu da necessidade da humanidade também de evoluir. Mas como assim? No princípio, as pessoas eram nômades. Eles viviam procurando novos lugares, procurando alimentos para poder sobreviver. Com o passar do tempo, o surgimento da agricultura, as pessoas foram fixando residências, as pessoas passaram a cultivar a terra. Então, surgiu uma necessidade. A necessidade de fazer medições, de medir grandes terrenos, a largura de rios, ali toda essa parte de agrimensura. Então, a trigonometria ela foi surgindo, para suprir essa necessidade. Mas não só essa necessidade. Ela também foi muito usada pelos astrônomos, como base de estudo ali para eles estarem fazendo seus estudos sobre os astros, sobre os planetas, também medir distâncias que eram inalcançáveis, Como, por exemplo, vamos citar ali o Egito. Naquela época ali no Antigo Egito, todo mundo sabe que as pirâmides eram enormes e naquela época não havia tantos recursos. Então, como que ia fazer para medir uma pirâmide daquela? Então, tudo isso foi graças, à trigonometria. Então, houve, uma dúvida do faraó e tudo mais. Ele queria saber a medida, o tamanho daquela pirâmide, mas ele não sabia. Então, o que ele fez? Ele chamou um matemático, e foi muito importante para os estudos de trigonometria, desculpa. Mas não só isso, ele também foi filósofo, muitas coisas. Mas a sua contribuição na matemática, em especial a trigonometria, foi essa. O faraó chamou ele lá, esse filósofo matemático, físico, Tales de Mileto. Chamou o Tales lá e disse assim: olha, eu quero que você descubra para mim a medida dessa pirâmide. Então, o que ele fez? Ele observou que os raios de sol eram paralelos, perpendiculares, Então ele foi começando ali a observar a sombra que se projetava através daquela pirâmide. E ele pegou o bastão, ia lá e marcava, fazia marcações daquelas sombras. Aí ele mediu uma vez, outra vez, E aí ele começou a comparar. Ele viu a semelhança de triângulos, a semelhança entre essas sombras e a proporcionabilidade. Então, através disso, surge aí, ele descobriu, ele deu essa importante contribuição para trigonometria, que foi, ele descobriu ali, ele formou aquele teorema, o Teorema de Tales, que ficou conhecido como seu nome. Então ele conseguiu medir aquela pirâmide, deu ali a resposta para o faraó. Eu imagino que ele deve ter ficado todo feliz, ou não, Porque vai entender. Mas eu acredito que ele ficou todo feliz. Também, voltando um pouco mais, antes, ali no surgimento da agricultura e tudo mais, havia umas pessoas
que faziam toda a parte burocrática, né? De toda a parte burocrática ali. Então, que eram os escribas. Os escribas, eles precisavam medir, mas naquela época era tudo muito precário, tudo, mas graças à trigonometria, eles conseguiam medir os terrenos ali em volta do Rio Nilo. E então, com o passar do tempo, com a necessidade que aquela civilização ela foi tendo, e eles foram tendo ideias, fazendo estudos, provando, comprovando, e foram surgindo ali, deram grandes contribuições à trigonometria que temos até nos dias de hoje. Que hoje, graças à trigonometria, podemos ter ajuda no ramo das engenharias, né? Ela pode ser útil ali para poder estar medindo prédios, ali em todo o seu ofício. Na astronomia continuou, ela foi útil, continuou sendo útil, né? À medida que foi se desenvolvendo. Na agrimensura, então é uma parte de estudo que ela é muito útil. Ela é muito útil para os trabalhos. Então é isso, pessoal. Eu agradeço, né, terem assistido esse vídeo. Me desculpa, de repente, eu tô gravando isso à noite. Tô gravando à noite para entregar esse trabalho, porque eu não posso desistir. Tá quase na hora da a última data, também tô um pouco gripada, então não repare a minha voz. Mas é isso. A gente não pode desistir jamais. Tchau, gente. Nos vemos em próximo vídeo.